O Debian é uma distro Linux famosa por sua estabilidade, mas o que acontece quando você precisa usar um hardware de uma das empresas mais famosas por oferecerem um péssimo suporte ao Linux? Nesse tutorial, nós vamos ver passo a passo como instalar o driver proprietário da NVIDIA no Debian e também algumas dicas extras para você aproveitar ao máximo sua GPU NVIDIA nesse sistema. Antes da gente começar com a instalação, acredito que é bem importante trazer algumas informações que vão te ajudar a entender melhor como que o Debian funciona e também como escolher a versão correta do driver da NVIDIA para o seu caso. Bom, vamos começar pelo começo. O Debian tem três versões. A atual versão estável do Debian é a 12.5, que é chamada de Bookworm. E ao usar o Debian Testing, você está usando uma espécie de beta da próxima versão estável do Debian, que se chamará Trixie, enquanto o seed é onde ocorre todo o desenvolvimento pesado do projeto e onde os pacotes são testados antes de serem mesclados nas outras versões, beleza? Bom, isso posto, eu usei o Debian Testing nesse tutorial, mas todos os passos que nós vamos ver aqui funcionam em qualquer versão lançada após o Debian 12, o que inclui o próprio Bookworm, o Testing e o seed. Para baixar a imagem de instalação do Debian, não poderia estar mais fácil. Ao acessar o site oficial, você vai encontrar um grande botão de download. Essa opção baixa a versão estável no formato NetInstall, que é uma imagem pequena do sistema que baixa os pacotes necessários para a instalação diretamente da internet. Ou seja, você vai precisar ter uma conexão ativa com a internet para poder utilizar essa imagem de instalação. Clicando ali na opção Outros downloads, você terá acesso a várias imagens de instalação personalizadas, como a Full, que já vem com todos os pacotes principais incluídos na mídia, ou a Live, para você poder testar o Debian antes de instalar na sua máquina. Você pode criar um pendrive inicializável usando ferramentas como o Rufus ou o Ventoy. Inclusive, nós já fizemos um vídeo completo sobre como criar pendrives com o Ventoy. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. É importante citar que existem dois tipos de drivers principais da NVIDIA para Linux: o driver open source e os drivers proprietários fornecidos pela NVIDIA. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, dependendo do seu uso e das suas preferências. O Novo é um driver de código aberto que é criado pela comunidade de desenvolvedores Linux, principalmente usando engenharia reversa com pouca ou nenhuma ajuda por parte da NVIDIA. Ele faz parte do kernel Linux e por isso está disponível para todas as distribuições e funciona bem na medida do possível com o Wayland. Ele geralmente é indicado para GPUs muito antigas e não possuem mais o suporte pelos drivers proprietários. Ainda no território open source, também precisamos citar o NVK, que é um novo driver Vulkan para a NVIDIA. Ele é integrado ao Mesa e, apesar de estar avançando muito bem e já poder ser testado em muitos cenários, ele ainda não substitui o driver proprietário. Mas esse é sem dúvida um projeto muito promissor. Bom, agora falando dos drivers proprietários, são os drivers oficiais que a NVIDIA disponibiliza para os usuários de Linux. Eles não vêm instalados por padrão na maioria das distribuições Linux, mas podem ser baixados e instalados manualmente ou através dos repositórios das distribuições. A NVIDIA disponibiliza duas versões do driver para Linux. A versão mais atual compatível com as GPUs modernas e um driver legado, que deve ser usado com as GPUs mais antigas. As principais vantagens do driver proprietário é que ele oferece um ótimo desempenho em jogos, aplicativos 3D, tarefas de computação pesada, aproveitando ao máximo o potencial da sua GPU NVIDIA. Eles geralmente suportam todos os recursos avançados que a NVIDIA oferece, como aceleração de hardware, CUDA e OpenCL,
permitindo que você execute programas que exigem essas tecnologias desde que a sua placa suporte. Eles recebem também atualizações frequentes e otimizações específicas para cada modelo de placa da NVIDIA, garantindo a melhor compatibilidade e o melhor desempenho possível. Algumas das desvantagens do driver proprietário é que eles têm uma instalação um pouco mais complexa e, dependendo do caso, requerem que você faça atualizações manuais sempre que uma nova versão do driver ou do kernel Linux for disponibilizada. Eles também têm problemas de compatibilidade com o Wayland, o que pode causar instabilidade ou simplesmente te impedir de usar o Wayland. O driver proprietário também pode ser instalado através do script executável que a NVIDIA disponibiliza em seu site. E falando bem objetivamente sobre ele, você nunca deveria usar o script de instalação da NVIDIA. O script oficial é genérico e não se adapta bem em muitas distribuições, além de que você precisará atualizar manualmente cada vez que uma nova versão do driver for lançada. Eu realmente não recomendo você usar esse script, a menos que você saiba exatamente o que está fazendo e não se importe em gerenciar manualmente o driver da NVIDIA. Bom, nós vamos instalar o driver proprietário disponibilizado nos repositórios oficiais do Debian. Ele nem sempre vai estar na versão mais recente, mas ao usarmos o pacote dos repositórios, nós estamos usando um driver que já passou por testes de qualidade e estabilidade da distribuição, que pode nos poupar alguns problemas, principalmente durante atualizações futuras. Se editar vídeos, jogar em altíssima resolução usando Ray Tracing, trabalhar com 3D pesado ou usar tecnologias de inteligência artificial fazem parte da sua rotina, atualmente o driver proprietário é a única forma de ter acesso a todos os recursos que a CPU NVIDIA oferece. Nós já temos um vídeo completo sobre o processo de instalação do Debian aqui no canal, então eu sugiro que você assista a ele para tirar qualquer dúvida que você tenha. Aqui eu vou mostrar os pontos da instalação que têm alguma relevância com o nosso objetivo, que é instalar o driver proprietário da NVIDIA. Uma das maiores mudanças na história recente do projeto Debian é que, a partir do Debian 12, os softwares não livres necessários para que o hardware básico do seu computador funcione, os famosos firmwares, passaram a estar disponíveis já durante a instalação do sistema. Isso quer dizer que o instalador vai analisar o seu hardware e, se houver um firmware não livre que precise ser instalado, ele fará isso. Isso já vai ajudar que uma série de hardware chatos, como placas de som USB, placas de captura de vídeo e adaptadores Bluetooth, por exemplo, funcionem no Debian desde a instalação, sem precisar de nenhum passo extra. Mas o driver e firmware proprietário da NVIDIA são exceções. Se você optar pela instalação gráfica padrão do Debian, apenas tenha certeza de marcar a opção para baixar os softwares e atualizações da internet durante a instalação. Caso você prefira a instalação avançada, além da opção de baixar as atualizações, você também deve marcar a opção que ativa os repositórios de programas e firmwares não livres. Isso vai economizar um passinho logo mais. Agora é só finalizar a instalação do seu sistema normalmente, escolhendo o ambiente gráfico e as opções da sua preferência. No meu caso, eu fiz uma instalação padrão do Debian com o ambiente Gnome. Se tudo correu bem, ao reiniciar a máquina, você vai chegar na interface gráfica usando o driver Novo e uma seção Wayland no Gnome. Faça o login normalmente com o usuário que você criou e vamos fazer alguns ajustes para que seja possível instalar o driver proprietário da NVIDIA. No meu caso, o primeiro passo é abrir a Gnome Software e ativar as opções que liberam o uso de programas não livres. Eu recomendo que você ative as três opções, que são Contrib, não livre e firmwares não livres. O sistema vai solicitar que os pacotes sejam recarregados, apenas confirme e aguarde. Caso você tenha feito a instalação avançada, esses repositórios já devem estar ativados. Também é possível editar manualmente as configurações. Basta abrir um terminal e editar o arquivo /etc/apt sources.list e adicionar as opções
non-free-firmware, contrib e non-free ao final de cada linha, como nesse exemplo que você está vendo aí na tela. Agora basta salvar e fechar o arquivo de configuração. Para que a base de pacote seja atualizada, force uma atualização do sistema com os comandos sudo apt update e sudo apt upgrade. Se o sistema indicar que novos pacotes precisam ser instalados, apenas confirme e aguarde a instalação. Sempre que for instalar pacotes, fique atento ao espaço em disco livre no seu sistema para evitar surpresas. Bom, depois disso, é só reiniciar o seu computador. Finalmente chegamos na instalação do driver da NVIDIA propriamente dito. Infelizmente, o Debian não possui um gerenciador de drivers como o Ubuntu, por exemplo. Então, nós vamos precisar executar alguns comandos no terminal para instalar os pacotes necessários. Abra um terminal e logue como root ou adapte para você utilizar o sudo. Instale o pacote NVIDIA-detect para que o sistema possa analisar o seu hardware e mostrar qual que é o driver mais indicado para sua máquina. Outro pacote necessário é o código-fonte do kernel. Sem ele, não é possível compilar o módulo do kernel necessário para a placa NVIDIA. Então, tenha certeza de que esses dois pacotes estão instalados usando esse comando que está aí na tela. Agora, basta você executar o NVIDIA Detect. A GPU que eu uso nessa máquina é uma RTX 3060 Ti e o driver mais indicado para ela é o driver padrão. A documentação oficial do Debian recomenda que, além do driver padrão, também seja instalado o pacote de firmwares não livres. Então, para fazer uma instalação completa, agora nós só precisamos executar esse comando que você está vendo aí na tela. apt espaço install espaço NVIDIA-driver espaço firmware tracinho misc tracinho non free. Serão exibidas algumas mensagens relacionadas com a desativação do driver novo e a instalação do módulo do kernel. Aguarde a finalização do processo, o tempo pode variar um pouco dependendo das configurações da sua máquina. Apesar de ser raro, algumas vezes a interface gráfica pode congelar ao tentar desativar o driver de vídeo novo. Se isso ocorrer com você, apenas reinicie o computador e repita os passos que forem necessários usando a interface de texto do sistema. No Debian, elas estão disponíveis através das teclas de atalho Ctrl Alt Shift F2 até F6. Nós temos um vídeo explicando como usar esse ambiente de texto e se você tiver alguma dúvida, assiste ele. Pode parecer um pouquinho complicado, mas mantendo a calma e seguindo os passos do tutorial, tudo vai ficar bem. Bom, agora que o driver proprietário da NVIDIA já está instalado com sucesso, você pode usar algumas ferramentas para ver detalhes da sua GPU NVIDIA, como o NVIDIA Settings na interface gráfica ou o NVIDIA SMI via linha de comando. Também dá para conferir outras informações no painel do GNOME Settings lá na aba Sistema. Se você usa o seu sistema para jogar, agora você já tem instalado tudo o que você precisa. Mas, se você usa sua GPU NVIDIA para tarefas avançadas, como edição de vídeo, IA e criação em 3D, você precisa instalar mais alguns pacotes para que os programas como o Blender, o DaVinci Resolve ou o KDE Live consigam utilizar todos os recursos da GPU NVIDIA. Os pacotes abaixo instalam as bibliotecas necessárias para usar os núcleos CUDA da GPUs NVIDIA e também os codecs capazes de aproveitar a aceleração via hardware. Bom, agora sim está tudo pronto. O Debian, mesmo tendo a fama de ser um sistema com pacotes antigos, consegue atender muito bem diversos tipos de público, sendo uma ótima plataforma tanto para jogos quanto para criadores de conteúdo e programadores. Espero que esse tutorial tenha te ajudado e se você ficou com alguma dúvida, faz uma visita lá no nosso fórum, o plus.geolinux.com.br e compartilha ela com a gente. Outro sistema muito interessante para quem utiliza GPUs NVIDIA é o Zorin OS, que acabou de lançar a sua versão 17. Você pode conferir as novidades dele clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.